Bom, estava conversando com o Davi ali atrás e acho que a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, o Nubank ou a Nubank? Bom, é uma boa pergunta. A gente fala de Nubank. O Nubank. O Nubank. A gente teve essa dúvida durante anos, até que alguém falou que o nosso seria A. Então a gente é a Hotmart, mas tudo bem. Cara, hoje, CEO e fundador aí de uma das startups mais badaladas aí do Brasil, sem dúvida nenhuma, revolucionando todo um setor, né? Mas antes disso, o que você fazia? Bom, eu fui sempre empreendedor. Sou colombiano, venho de uma família empreendedora lá na Colômbia, cresci, tinha meu próprio negocinho aí de vacas quando eu tinha 12 anos. Então sempre cresci pensando em empreender, em começar alguma empresa. E eu fiz faculdade, fiz engenharia, e a grande ideia não aparecia, não sabia o que começar. Então fui pelo mercado financeiro, cheguei no Brasil em 2008 com um fundo americano de investimento. E uma tarde, na Faria Lima, em São Paulo, teve esse momento interessante. Eu tive que abrir uma conta de banco. E a experiência realmente foi excepcional, porque estou aqui graças a essa experiência frustrante de abrir uma conta em banco. Eu entrei na agência, tive que deixar meu laptop, meu celular, minha chave em um locker, essa porta giratória com 2 guardas armados olhando você. Eu saí de lá pensando, me sentindo realmente como um criminal, me sentindo como passando por esses aeroportos nos Estados Unidos. Eu, sendo colombiano, já passei por essas revistas aleatórias, né? E era muito sensível a essa experiência. E aí comecei a pensar como é possível, né, que o Brasil tem alguns dos maiores juros do mundo. Acho que só Malawi e Zimbábue têm maiores juros do que o Brasil. Os bancos com algumas das maiores tarifas do mundo. E os brasileiros estão recebendo esse tipo de experiência. Esse tipo de experiência de entrar em uma agência bancária e ser tratado como um criminal. E comecei a pensar nessa ideia, não tem uma oportunidade aí, tem só 5 bancos que dominam o mercado, é um grande oligopólio. Por que não existem mais alternativas no setor financeiro? Por que não tem mais pessoas empreendendo nesse setor? Comecei a perguntar, comecei a falar com as pessoas, ex-presidentes de bancos, com pessoas que entendiam bem do setor. E a ideia, em geral, a resposta foi essa crença convencional de que não dava para empreender no Brasil em serviços financeiros. Que o setor de bancos era um setor sagrado, um setor reservado para certos bancos, para certas empresas, para certas famílias, fechado a empreendedores, que tinha uma regulação muito difícil, onde um regulador não ia deixar concorrência, os grandes bancos aí falavam, os grandes bancos vão matar vocês, os reguladores vão matar vocês, esquece, você é brasileiro, você é gringo, não dá para empreender no Brasil nesse setor. Mas eu achei que existia oportunidade, especialmente o que está acontecendo em 2012, que era essa penetração da internet e do smartphone. O Brasil já era um dos maiores mercados para Facebook, para WhatsApp, para Twitter do mundo. E claramente no mundo de agências, criar um banco do zero é impossível. Você precisa de bilhões de reais para criar agências. Mas em um mundo depois de 2012, onde toda a população tem smartphone, esse é um canal muito mais fácil para atingir uma população que hoje pagaria para não ter que criar agência. E aí, fomos para frente. Conheci meus cofundadores, a Cristina Oed, começamos com esse produto de cartão de crédito, lançamos sempre pensando na experiência do cliente, pensando em uma experiência onde a gente tinha um cliente na frente e aí desenhamos um modelo de negócio atrás disso, e não o contrário, não que os bancos tradicionais fazem. Eles primeiro pensam em como aumentar a receita 10% e o cliente lá, né, fica do lado. E lançamos e a demanda tem sido realmente, francamente, mais positiva do que a gente imaginou. Então, esse é o momento que a gente está hoje. Muito bom. Você falou aí que existe uma diferença muito grande dos grandes bancos para as fintechs novas que estão surgindo, inclusive a própria Nubank. E você está entrando no mercado que incomoda muito os bancos, né? O que vocês fazem para se proteger ou para garantir que vocês vão ter um crescimento e que os bancos realmente não vão conseguir, ou pelo menos vai dificultar bastante, de ou replicar o negócio? Como que é a diferenciação? O que vocês fazem para se proteger? Bom, essa
Pergunta muito boa. Os bancos, o bom é que os bancos nos veem como um aplicativo, né? Então, o desafio é melhorar o aplicativo e aí estamos na mesma linha e acabou no banco. E é uma visão parecida, né, pensar que o Uber é um aplicativo. É pensar que o Amazon é um site com um aplicativo. Que o Netflix é um site. É basicamente a mesma relação. O que eles ignoram é que uma empresa de tecnologia é muito mais do que isso. O aplicativo talvez seja a pontinha do iceberg. E embaixo disso existe não só uma infraestrutura de tecnologia, onde que a gente teve a oportunidade de desenhar do zero, né? Não tem o legado do passado, não tem mainframe dos anos 80, não tem todos esses vícios que existem, que vêm de 20 anos de aquisição. Mas a gente também conseguiu criar uma cultura do zero, uma cultura de empresa de tecnologia, que é radicalmente oposto aos bancos. A gente fala que o Nubank, pela simetria, você volta e é um banco. A gente, em termos culturais, a gente é o contrário de um banco. E é porque nossa cultura é uma cultura muito flat, pouca hierarquia, muito heterodoxa. Temos pessoas de 25 nacionalidades, é cultura que corre muito, quer tomar riscos, pessoa muito jovem, que é oposto ao banco. Então, no final, essa é a nossa melhor defesa, essa é a nossa vantagem competitiva. Daqui a 3, 4 anos, os bancos vão se dar conta que é muito mais do que aplicativo, que eles precisam de uma mudança cultural, e mudar a cultura de uma empresa de 140 mil empregados é absolutamente impossível. Então, hoje a gente continua bem focado em crescer, temos planos muito ambiciosos para a gente, estamos só no começo. A gente gosta muito dessa frase do Amazon, que é Day One. Eles já estão lá no mercado faz 20 anos e ainda é Day One para eles. Para a gente é Day 0,1. Estamos bem no começo. Muito bom. Acho esse ponto que você tocou muito legal, de tratar a cultura como o principal fator de diferenciação, né? A gente também tem isso muito forte dentro da empresa. Eu falo que uma das coisas que a pessoa pode copiar seu produto, pode copiar sua estratégia, pode copiar os processos e tudo, mas a cultura não copia, né? Então, se você conseguir criar uma cultura forte, acho que é um excelente diferencial. Agora, lá no início, vocês começaram, hoje são 520, né, funcionários que você falou? Isso. Mas vocês começaram pequenos também, né? Como é que foi esse início lá do Nubank? Bom, foi um início bem interessante, porque a gente alugou uma casa lá no Brooklyn, em São Paulo, e esse era o banco. E tinha muitos engenheiros, muitas pessoas que a gente tentou contratar no começo, que iam lá e falavam, gente, que isso? Uma casa. Tem o seu CTO morando lá, dormindo no segundo andar. Tínhamos um engenheiro do Rio que estava lá morando também, no segundo andar. Depois de 8 meses, tínhamos 30 pessoas trabalhando na casa. Eu estava fazendo conference calls na cozinha. Até tinha um banheiro bem grande que eu comecei a pensar em usar como, não sei, uma forma de sala de reunião. Mas realmente foi um começo bem humilde, uma equipe muito motivada que vem a entender o problema. O que é legal dos serviços financeiros é que todo mundo é consumidor, todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma história de banco, de cartão de crédito, de empréstimo. Meu avô teve que pagar, né, uma tarifa absurda, eu tinha que ligar. Então é um produto, um setor onde todo mundo consegue se relacionar com o problema e isso é bastante motivador para ir solucionar. Então, trouxemos uma equipe inicial bastante forte. A gente sempre falava que a cultura, falando de cultura, é interessante perguntar para vocês também como pensaram sobre isso, que a cultura de uma startup, de uma empresa, é criada nos primeiros 3 meses de vida pelos primeiros 12 empregados. Se depois dos 3 meses você chega a 30, 40, 50, não tem uma cultura definida, ou pior, tem uma cultura que não é a que você quer, acabou. É bem difícil mudar isso, é bastante dramático. Então, a gente pensou bastante no tipo de cultura que a gente queria criar e em cima disso, em cima dessa base, estamos hoje construindo a empresa. E, enfim, o crescimento tem sido maior do que imaginávamos e estamos correndo, contratando pessoas, tentando manter essa barra alta, tentando manter a cultura certa. Não sempre é fácil fazer isso, quando você tem que contratar 50 pessoas em um mês, mas estamos com certeza tentando. Vocês
levantaram muito dinheiro, né? Assim, até para uma startup criada aqui no Brasil, vocês levantaram bastante capital. E isso costuma ser uma dificuldade muito grande para a maioria das startups aqui. Você acha que seu background como investidor ajudou nisso? E se funding não foi o maior desafio que vocês tiveram até agora, também pode ter sido, não sei. O que você acha que foi o maior desafio até agora, que vocês conseguiram superar, dentre todos? Tá, bom, acho que com certeza ajudou o fato que eu estava do outro lado da mesa, que eu olhei, fui investidor e olhei muita startup, eu já sabia o que os investidores queriam escutar, sabia um pouco como falar da história. E realmente o tipo de problema que esses grandes investidores querem investir. Um ponto que algumas vezes não é bem entendido é que esses tipos de investidores eles querem investir em coisas difíceis, não fáceis. Então, uma coisa que eu escutava muito bem no começo é que, olha, montar um banco no Brasil é muito difícil. E falavam isso como se fosse ruim o fato que era difícil. O fato de ser difícil é muito bom, porque isso significa que se você consegue fazer algo difícil, menos pessoas vão concorrer com você. Vai ter mais barreiras de entradas. Então, talvez para uma ideia menos ambiciosa, teria sido mais difícil achar capital. Mas o fato que era um grande mercado no Brasil, tinha grandes concorrentes, muito fortes, crescendo muito, grandes dificuldades, o prêmio era maior. E aí, a parte de fato, a parte de funding, de levantar capital, não considero que tenha sido nosso maior desafio. Acho que o maior desafio tem sido, talvez, como a gente cria nosso negócio e lógico, a gente pensa em outros produtos que a gente gostaria de lançar dentro da regulação existente. A gente nunca teve a ideia de que a gente ia conseguir entrar no mercado e mudar a regulação para que uma fintech conseguisse entrar. A gente teve que entender a regulação e ver como nosso modelo de negócios cabia dentro da regulação existente. E essa tem sido a parte mais difícil, especialmente startup, tentando entender como funciona o Banco Central, como funciona o sistema financeiro brasileiro. Navegar isso tem sido difícil. Tem um emaranhado de coisas aí que... Nossa, aí você mencionou fintechs agora, tem um boom muito grande de fintechs no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Como que você está enxergando isso especificamente aqui? Você acha que, por exemplo, vai ter capital para toda essa onda gigantesca de fintech que está chegando? Você acha que vai ter mercado? Você acha que os bancos vão fazer uma compra generalizada? Como é que você está enxergando o mercado de fintechs aqui hoje? Eu acho que tem muita oportunidade, né? Sempre lembro que a gente falava lá no fundo que eu trabalhava, na Sequoia, procure mercados grandes. Você olha as 10 maiores empresas brasileiras listadas no Bovespa, 5 das 10 maiores são bancos. E, de novo, eles são donos de 90% do mercado financeiro. Então, tem muita oportunidade para fintechs, sem focar em diferentes nichos, diferentes segmentos. Pegar 1% desse mercado já é uma grande empresa. Eu vejo um ecossistema crescendo bastante rápido e com algumas fintechs muito, muito fortes. Então, acho que é um mercado bem atrativo, tem muito para crescer. Mas vai haver de tudo. Acho que vai ter fintechs que os bancos vão comprar rapidamente. E no nosso caso, essa não é a ideia. No nosso caso, é crescer e estar aqui daqui a 10, 20 anos completamente independentes. Essa foi uma decisão que a gente fez bem no começo, de que a gente queria criar uma empresa para muito longo prazo, não para vou fazer isso por 2 anos e vou vender para um grande banco. Mas tudo isso ajuda a inovar no setor. Os mesmos bancos estão concorrendo, estão melhorando os seus produtos. E, no final, os 220 milhões de brasileiros ganham disso. Ganham da maior concorrência, de menores juros, de melhores tarifas. Todo mundo se beneficia disso. Então, acho que é um segmento que vai ter muito crescimento e a sociedade vai se beneficiar bastante. Legal demais. Você falou que a economia, os brasileiros ganham muito com isso, é verdade. Vocês têm quantos milhões de usuários hoje? Pode falar isso? Não abrimos exatamente o número de usuários, posso te falar que mais de 8 milhões de pessoas já pediram cartão. Ainda temos 500 mil na lista de espera. Então, estamos vários milhões, mas a gente não consegue abrir, por enquanto, o número exato. A gente tem alguém que tem cartão Nubank aqui, não? Eu queria perguntar isso. Olha, que legal. Olha só. Obrigado, pessoal.
Legal, muito Que legal, bom. muito bom. Interessante, né? Como É. que realmente isso é muito legal, assim, porque você não pode revelar o número, mas visivelmente muita gente já tem acesso ao cartão Nubank. E como que foi o início do processo de divulgação disso? Assim, como que, cara, Nubank, uma coisa desconhecida, um cartão roxo, como que você entra num mercado tão fechado assim, do nada? O que vocês usaram de estratégia? Legal. E obrigado a todos por ser clientes. Os que não são clientes ainda, vamos chegar lá. Mas eu lembro bem no começo, a gente falava, o cartão de crédito é um produto chato. Né? Ninguém acorda de manhã falando, eu quero um cartão de crédito hoje. Não é um celular, não é um carro, não é um smartphone. Não é um produto que as pessoas façam uma lista de espera. E por isso que os bancos gastam bilhões de reais em marketing, em telemarketing, em TV, em rádio, em todos os tipos de canais de aquisição para puxar esse produto para os clientes. Nossa aposta foi o contrário, foi quase o oposto. A gente falou, bom, não temos dinheiro para marketing, mas vamos criar um produto tão bom, sem tarifas, dar um atendimento aos nossos clientes tão bom, que esperamos que eles convidem outros clientes, que eles façam esse marketing boca a boca. E, de fato, isso foi o que aconteceu. Então, ainda hoje, a gente, nosso orçamento de marketing é muito baixo, basicamente zero. São pequenos testes. E clientes continuam convidando outros clientes a uma taxa acelerada. Ainda pessoas que já são clientes do Nubank por mais de 2 anos, eles continuam convidando pessoas a uma taxa que está só acelerando. Então, o foco é realmente em dar um produto bom, em criar um produto que realmente está resolvendo e ajuda a fazer a parte da aquisição de clientes. Muito bom. Então, foi uma estratégia muito de ter um produto de extrema qualidade e uma estratégia de preço também, né? Uhum. Sobre isso, claro que vocês têm muito funding e tudo. Eu não sei se também isso é aberto ou não, mas vocês chegaram no break-even já ou está um pouco atrás, né, do break-even? É uma estratégia de growth agora. A gente está... Se a gente parar hoje de adquirir clientes, a gente seria break-even. Legal. Então, não somos break-even por decisão própria. Até porque seria com uma lista de espera de 500 mil pessoas, com outros 100 milhões de clientes de cartão de crédito lá fora no mercado, parar de adquirir e de investir em nosso crescimento seria uma ideia, não faria sentido nenhum. Então, não achamos que é o momento ainda de começar a gerar caixa, não é o momento ainda de criar um break-even só por break-even. Os investidores querem que a gente continue investindo, querem que a gente lançou um programa de milhares de pontos faz 2 semanas, temos outras coisas na cabeça que a gente quer lançar. Então, é o processo de investimento, de ir criando essa marca, de ir criando uma realmente eventualmente ser uma alternativa completa dos grandes bancos. E seria muito prematuro hoje fazer o break-even. Sim. Então, pelo que eu entendo, o cartão, da forma como ele é hoje, ele é uma forma de entrar no mercado, não necessariamente é a forma que vai tornar a empresa super lucrativa no futuro. Ele é uma forma de realmente conquistar uma base de cliente no mercado extremamente competitivo e depois ouvir outros produtos para gerar mais receita, mais lucro. Como é que você vê isso? O cartão, ainda sem tarifas, e isso é sempre interessante, porque quebrando outra dessas crenças convencionais. Dá para ter um cartão de crédito sem tarifas e voltá-lo rentável. A conta fecha. O problema é que muita gente do mercado não quer acreditar nisso, fala que é impossível, porque se for certo isso, que dá para não ter que cobrar tarifa, por que tem 100 milhões de pessoas lá pagando tarifas de 400, 500 reais por ano? Então, existe muita resistência da parte dos bancos tradicionais de aceitar que dá para ter um modelo lucrativo com cartão sem tarifas. A gente ganha dinheiro com a taxa de interchange, a gente ganha dinheiro com os clientes que entram no financiamento, mas realmente o modelo são as pessoas que pagam em dia e que com cada transação a gente ganha uma porcentagem dessa transação, esse é o nosso modelo. Então, com esse modelo, dá para ser rentável, dá para construir uma grande empresa, mas tem outros segmentos e outros produtos, e a ideia é realmente criar uma marca forte
que a gente consiga alavancar para oferecer outro tipo de produtos no futuro. Não, legal. Uma coisa assim que encanta muito, né, todo mundo que, não só quem é cliente do Nubank, mas todo mundo que trabalha com um pouco de marketing, é a forma como vocês trabalham a marca, a forma como a gente vê aqueles atendimentos incríveis nas redes sociais, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que isso surgiu, e talvez até, se puder explicar um pouco de como que é estruturado o time de atendimento seus, acho que seria muito legal para quem vai precisar montar isso algum dia. Legal. Bom, essa era outra das crenças convencionais que a gente decidiu não escutar bem no começo. Em grandes empresas tradicionais, bancos, em telecoms, a ideia é que ter atendimento em casa é muito caro. Então, eles terminam terceirizando todo o atendimento. Em empresas que terminam tendo um churn muito alto, pessoas vão embora, é difícil controlar a experiência do cliente. É até muito difícil para eles controlar o tipo de produto e receber feedback dos clientes. Então, desde o começo, a gente tomou a decisão que íamos internalizar 100% o nosso serviço ao cliente. Que íamos tentar contratar pessoas de um perfil diferente e controlar essa experiência dentro de casa desde o começo. E acho que tem sido uma aposta bastante positiva. Uma das coisas que a gente fez também no começo, e é parte da nossa cultura, é dar muita autonomia às pessoas. A gente trabalha com uma cultura muito horizontal, não tem muitos títulos, não tem muita hierarquia. E na parte de serviço ao cliente, mas também para todo mundo da empresa, todo mundo tem um orçamento mensal para fazer algo legal para o cliente. Desde os desenvolvedores até os data scientists, até, lógico, todo o pessoal de serviço ao cliente, eles têm um orçamento, eles querem fazer algo para um cliente, eles fazem, eles não têm que pedir permisso para ninguém, eles não têm que... Eles vão e fazem. E isso deixa as pessoas contentes, motivadas, cria muita criatividade. E aí a gente tem histórias, né? Um cliente ligou falando que o cachorro tinha comido o cartão, ela colocou isso no Facebook, teve mais de 2 milhões de likes. Porque um dos nossos atendentes enviou um brinquedinho para o cachorro e escreveu uma carta assim à mão. Então, são pequenos detalhes que aparecem da criatividade, da inovação das pessoas que estão em um ambiente que permite essa autonomia. Os clientes veem esse tipo de detalhes. E eu acredito realmente que os clientes compram nossa cultura. Eles não compram nossos produtos. Nossa interação com eles veem que a gente tem um grande propósito, que a gente não está aqui só para aumentar nosso lucro líquido no final do ano 10%. Estamos aqui com uma missão muito maior do que isso. Então, muitos dos nossos clientes vêm a ser parte desse propósito, e isso cria parte da viralidade e da motivação das pessoas dentro de casa. Muito bom. A gente, nos últimos 3 anos, a gente contratou mais de 200 pessoas. E eu já quase fiquei maluco. A gente contrata muito bem, nosso time é incrível, mas o processo é uma coisa que leva tempo até achar as pessoas certas e tudo mais, e vocês fizeram em 4 anos, certo? 520. Cara, o que você pode falar de recrutamento, como escolher a pessoa certa, como fazer o onboarding dessas pessoas uma vez que elas entram? Em quanto tempo elas estão prontas para trabalhar? Como que é lá? Bom, é difícil. Para a gente, 2015 foi o ano mais difícil nesse ponto. A gente começou 2015 com 30 pessoas e terminamos com 300. 300 em 12 meses. Acho que foi o abril ou maio de 2015 que a empresa foi de 40 a 80, dobramos em um mês. Porque a demanda era absurda, a demanda que a gente estava tendo. Então, acho que talvez aí o mais importante foi o que mencionei agora bem no começo. Se essas primeiras 13 pessoas tinham a cultura certa e você estava confortável com a cultura da sua empresa bem no começo, elas vão contratar outras pessoas, é um multiplicador, é bastante escalável. Elas vão contratar outras pessoas que vão ser um bom fit da sua empresa. Eu, pessoalmente, tentar entrevistar todo mundo. Eu acho que cheguei a 130, número 130, 140 já, de algum ponto que não dava para entrevistar todo mundo. Mas como essa equipe já conhecia os valores, a forma de trabalhar, eles faziam um bom trabalho em cultura. Agora,
nunca é 100%, nunca vai dar 100% certo. Por definição, vai ter uma grande porcentagem de pessoas que, por alguma razão, não vão ser erros, não vão ser um fit na sua cultura. Aí o importante é você se dar conta rapidamente e resolver isso, né? Pela pessoa e pela empresa também, e pelas pessoas que estão trabalhando. É importante as pessoas que não vão dar certo dentro da empresa demiti-las e move on. Então, parte de manter essa cultura viva também é cuidar disso, das pessoas que entram e passam pelo filtro, mas não terminam sendo um fit bacana para a empresa. Acho que demitir as pessoas erradas é talvez até mais importante do que trazer as pessoas certas ali, né? Isso. Mas o onboarding, assim, porque a gente tem um processo nosso lá, mas eu gosto de entender empresas de crescimento muito rápido, igual o próprio Nubank, como que vocês fazem para uma pessoa chegar, quanto tempo leva para ela assumir a função dela e no nível de performance assim já aceitável, no nível bom de performance assim, porque normalmente quem chega para trabalhar numa startup como a nossa nunca trabalhou numa startup antes, pelo menos aqui em BH, até que agora estão começando a surgir uma geração muito boa de startups aqui. Mas não é tão comum pessoas virem de outras startups, então o ritmo, não sei, é um pouco diferente. Como que vocês fazem para aculturar a pessoa rapidamente? É claro que tem que ter um fit cultural logo na entrevista, você tem que perceber isso, mas depois ainda tem um processo ali. Como que vocês fazem esse processo de onboarding, assim, para a pessoa começar a performar e seguir o caminho dela ali dentro? Tá. Bom, primeiro tem a filtragem inicial, que a gente sempre prioriza. A gente tem várias diferentes formas de entrevista, mas a gente sempre prioriza trazer as pessoas e passarem tempo com a gente. Então, já seja no serviço cliente, pessoas que entram na parte do serviço cliente, elas vêm e passam uma manhã com a gente, tem uma dinâmica, a gente conhece elas um pouco melhor. Nossos desenvolvedores, todos eles passam por alguns testes e depois eles vêm e fazem pair programming com nossa equipe. Nossos data scientists também vêm lá e vão montar um modelinho juntos. A ideia é sempre passar um tempo com as pessoas. E se a gente ver que tem um bom culture fit e passa o teste analítico ou dos específicos skills, a gente contrata. E no onboarding, tem uma semana bem focada em onboarding. Eu ainda dou uma apresentação da cultura para todas as pessoas que começam na empresa. Então, tem uma apresentação de mais ou menos uma hora, onde a gente fala nossos valores, do que é importante para o Nubank, que ajuda as pessoas a entenderem por que a gente faz certas coisas. Acho bem importante isso, porque a minha forma de conhecer todo mundo que entra no Nubank é a forma deles também entender quais são as coisas importantes para a gente. E depois do onboarding já entramos na parte de treinamento independente para as diferentes áreas. E na parte de serviço ao cliente, a gente conseguiu um ramp-up rápido. Em mês e meio, uma pessoa está com uma produtividade, uma eficiência, uma qualidade parecida às pessoas que estão aí faz tempo. Em engineering, data science, ainda nosso processo precisa bastante melhora. Tá? É meio caótico. A gente, por muito tempo, pegava a pessoa, dava o computador e se vira. Olha, vai lá e faz o que acontecer. Isso não é uma boa receita, a gente está revendo muito dos processos e ainda precisamos melhorar muito. Acho que é um desafio para todo mundo. Assim, eu gosto de perguntar porque acho que todo mundo que está numa empresa que está com uma velocidade de crescimento alto passa por isso. Então, é sempre bom entender como que os outros fazem, né? Como vocês fazem? Bom, lá é bem parecido, na verdade. Então, a gente tem um processo de recrutamento que tem algumas fases ali. Então, tem a prospecção, que pode chegar organicamente, assim, através das ações que a gente faz de marca empregadora, né? O Tempone até vai falar sobre isso amanhã. Mas também tem uma abordagem interna que a gente chama de recrutamento por admiração, que aí normalmente é alguém interno que a gente pergunta quem é o profissional daquela vaga que a gente está buscando preencher, que aquele outro profissional que é um top performer da empresa admira e que gostaria de ter trabalhando do lado dele, né? Que legal. É um pouco diferente de quem que você indica, porque quando você pergunta quem que você sei lá, eu quero contratar um designer, então me indica um designer. Normalmente a pessoa pensa lá naquele freelancer que já fez um trabalho ou que está sem trabalho no momento, mas que é um amigo e tal. E quando você pede para falar quem que você admira,
ela faz um outro tipo de busca na cabeça dela por outro tipo de pessoa. Então, acho que começa daí também. E aí depois tem algumas fases, tem a fase de recrutamento psicológica, o teste técnico, a entrevista de cultura. E aí depois tem um onboarding, que é bem parecido. Inclusive, a única diferença que a gente tem, que eu estou vendo aqui, é que a gente tem um padrinho para a pessoa que entra, né? Legal. Assim como você tem um padrinho como palestrante aqui, todo mundo que entra ganha um padrinho ali por uns 15 dias, que é alguém que vai ajudar ela no início ali da empresa. Mas é sempre um desafio, né? E a gente precisa de muita velocidade ali. Assim, para essa galera que está começando a pensando em criar uma startup, pensando em empreender, o que você acha que é um conselho assim principal? Talvez um conselho que você se daria quando você era menos experiente. O que você acha que você pode acrescentar para esse pessoal em termos de uma coisa que impactou muito sua vida, ou que foi um conselho que, se você soubesse antes, você teria sofrido um pouquinho menos para chegar onde você chegou? Acho que o primeiro que eu diria vale a pena fazer coisas difíceis, não fácil. Eu realmente acho que talvez começar é mais difícil, mas depois até fica mais fácil. É mais fácil recrutar pessoas, é mais fácil manter pessoas trabalhando para você, é mais fácil levantar capital, é mais fácil ter menos concorrência. Então, acho que vale a pena realmente achar oportunidades difíceis que estão resolvendo grandes problemas, porque isso termina sendo algo bastante motivador. O outro ponto que eu mencionaria é isso que eu falei, os seus sócios, os seus cofundadores. Trazer as pessoas certas é fundamental. E eu diria que são das startups, tem partes onde você tem que ir muito rápido. Mas essa é uma área onde eu diria, vai devagar. É melhor ir devagar e achar a pessoa certa do que tentar namorar alguém meio-dia e casou. Realmente é um casamento. É alguém, seus cofundadores, seus primeiros empregados, são pessoas que vão estar com você por momentos bastante difíceis. Vai estar com você 5, 10, 20 anos, pode ser uma vida inteira. Então, esses primeiros dias, esses primeiros processos de achar as pessoas certas é importante. E sobre essa pedra principal que você vai criar sua primeira equipe. E essa equipe também principal é levar com cuidado, ter uma ideia muito clara do que a cultura da empresa tem que ser. Muitas empresas não param a pensar qual é a cultura, o que é importante para mim nessa empresa. Por que eu estou fazendo isso? Eles vão lá e lançam. E aí a cultura não fica claro, é depois difícil fazer isso. Então, toma seu tempo, fala com seus sócios, com seus primeiros empregados, que tipo de empresa que você quer montar. Eu quero essa empresa para vender daqui a 3 anos, ou quero essa empresa para estar aqui 10 anos. As duas respostas são válidas. Mas se você falar, eu vou fazer isso por 10 anos, as decisões que você toma, as coisas que você construi, a sua plataforma tecnológica, é diferente do se você vai falar, eu vou fazer isso para vender daqui a 2 anos e depois vou fazer outra startup. Então, essas pequenas decisões de estratégia terminam sendo bem importantes e são conversas que são importantes ter bem no começo da empresa. Achei legal que você falou isso dos fundadores, né? Como que você conheceu os outros co-founders? Bom, eu namorei muito. Muito café, muito jantar, muitas apresentações. Realmente, falando do Edward, que é meu co-founder, o CTO do Nubank, eu sendo estrangeiro aqui no Brasil, sabia que tinha alguns gaps. Eu, por um lado, sabia que para montar uma empresa de tecnologia não tinha suficiente background tecnológico, então precisava de um CTO. E ser estrangeiro foi uma vantagem, né? Foi legal porque me permitiu ver esse mercado com olhos diferentes e ver a oportunidade, mas também termina sendo algumas vezes uma desvantagem porque não conheço o mercado, não tenho network, não. Então, queria achar alguém do mercado, alguém local. Então, fui procurar essas duas pessoas. O Edward conheci depois de falar com muitos CTOs de empresas. Até talvez o resume dele, o CV dele não era o CTO perfeito, mas a mentalidade era boa e ele sabia o suficiente para ser um CTO. E demonstrou depois que dava para ser um dos melhores CTOs que muitas empresas têm.
E com a Cris, eu conheci a Cris também depois de estar falando com muita gente do mercado financeiro, dos diferentes bancos. Era bem delicada essa parceria, porque muitas das pessoas do mercado vêm com muitas respostas. A gente, dentro do banco, sempre fala que a gente gosta de encontrar pessoas que vêm com a cabeça cheia de perguntas, não com a cabeça cheia de respostas. E as pessoas de banco, especialmente, que tiveram muito sucesso, sabem tudo, têm todas as respostas, e elas entram e têm que fazer, não pode fazer isso. Então, achar a pessoa certa era alguém que conseguia trazer a experiência, mas ativamente quebrar essas crenças convencionais. E depois de muitas pessoas que conheci, achei a Cris, e aí as duas pessoas, todos eles precisaram umas 48 horas para entrar e entrar no projeto. Muito bom. Uma das perguntas que eu mais recebo é como que encontra um co-founder técnico, né? Alguém para ser o CTO. Realmente é bem complicado. No meu caso, eu sou técnico, mas quem é o CTO é o Matheus. Eu conheço ele desde os 17 anos, então não tive essa dificuldade. Mas eu acho que, dentre todo o networking, todos os cafés, enfim, essa relação que tem que criar para encontrar, uma coisa que acho que até o Fábio Ricota me perguntou uma vez, ele deve estar em algum lugar, uma coisa que eu acredito é que, assim, os founders, eles podem ter divergência de ideias, mas não podem ter divergência de valores, assim. Perfeito. Porque senão a coisa, uma hora ali, vai descambar. E divergência de ideias é ótimo ter isso, Sim. né? Precisa divergência de ideias, precisa pessoas diferentes. Uma das piores coisas que você pode fazer é achar alguém que é exatamente igual do que você. Porque então aí realmente não vai ter uma boa discussão, não vai ter discussões construtivas. Então, dessa argumentação de diferentes pontos de vista, que aparece essa capacidade de inovar. Show de bola. Beleza, Davi. Eu acho que era isso. Nosso tempo ali está praticamente encerrado. Então, quero te agradecer e pedir uma salva de palmas para o Davi, pessoal, porque... Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. O tempo dele é Obrigado, gente. complicado. Muito obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado.